todo brasileiro conhece o 4-4-2. O técnico das divisões de base, lá de 8, 10, 12 anos, as seleções masculinas, femininas, infantis, todo mundo sabe armar o time no 4-4-2. A nossa ideia aqui é mostrar por quê, ou tentar mostrar por que esse sistema, ou essa tática, essa maneira de distribuir os jogadores em campo, se tornou tão longevo. Ele começou em 66, já tem 46 anos, e vai ter fôlego para mais 20, 30, 40. Por que essa resistência? Por que essa persistência? Por que essa tolerância? Por que ele foi tão longe? É o que a gente vai tentar explicar. Mas será que sempre foi assim? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns números. Primeiro, agradecer aos meus pesquisadores permanentes, Jairo Santos e Tiago, que sempre me ajudam e colaboram comigo na pesquisa, na formatação dessas palestras. Obrigado, Jairo. Obrigado, Tiago. Bom, a gente vê aqui, ó, Copa de 2006, se somarmos 4-4-2, 4-3-1-2, 4-4-1-1, 30 equipes das 32 atuaram no 4-4-2, porque a base do sistema é o 4-4-2. Na penúltima Copa 2006, 30 das 32 equipes usaram o 4-4-2. Conversava com o Maturana e ele dizia, com muita simplicidade e muita sabedoria também, porque a simplicidade é a parte da sabedoria, se durou tanto tempo é porque é bom. E se é bom, é para ser usado. Simples, mas importante. Na Copa de 2010, novamente, 70% das equipes, estão ali as equipes, usaram o 4-4-2 e suas variações. Então, as grandes seleções do mundo, as grandes equipes atuam no 4-4-2. A maioria das equipes do futebol brasileiro atuam no 4-4-2. Quando eu digo 4-4-2, eu digo 4-4-2 e suas variações. O importante é isso, a gente vai ver ao longo da palestra que ele se eternizou e vai se eternizar pelas variações. O Carlos Júlio já dizia, quem não cria, morre. Quem não inova, morre. O 4-2 ele não ficou estático, ele foi dinâmico ao longo do tempo. Ele criou formas de se perpetuar, é isso que tem acontecido. Na última Copa Europeia, que foi recentemente, praticamente a grande maioria das 16 equipes atuavam no 4-4-2 ou dentro das suas variações. Inclusive, as duas equipes chegaram à final. Então, para mostrar que não é por acaso, estou mostrando que o futebol mundial se voltou ou continua usando o 4-4-2. Na última Copa da Champions League, Real Madrid, 4-4-1-1, ou seja, o 4-4-2. Quando eu falo 4-2, eu me refiro ao sistema básico, quando ele começou. Tem as variações, então eu vou me referir sempre ao 4-4-2. Milan, 4-3-3, 4-3-1-2, ou seja, 4 no meio do campo, uma outra variação. E lá eles chamam sistema em diamante, Diamond System. Bayern de Munique, 4-4-2. Internacional de Milão, 4-4-1-1, ou seja, 4-4-2. É para mostrar. Manchester United, 4-4-1-1. Duas linhas de 4, 2 atacantes, em vertical, em vez de lado a lado, em vertical. Então, para mostrar que ele é usado pelo mundo todo do futebol. Roma, na Itália, estou mostrando equipes, se a gente for continuar, vai em todos os países, é a mesma coisa. A gente vai ver depois Portugal, a mesma coisa, 4-4-1-1, ou seja, 4-4-2, Roma. Mas será que sempre foi assim? Será que as equipes sempre jogaram no 4-4-2? Não, não, não. Lá por volta de 1860, as equipes jogavam com um goleiro, um defensor, um meio de campo e 8 atacantes. Era o futebol de um chute para frente, todo mundo corria atrás da bola, não havia o jogo de passes. A tendência no futebol sempre foi e sempre será de a gente procurar equilibrar as linhas de jogo. É evidente que no 1-1-8 não há equilíbrio entre meio do campo, defesa e ataque. Aqui a tendência sempre foi procurar equilibrar. Depois, o primeiro grande sistema do futebol foi o sistema clássico, ou o sistema piramidal, que tinha 2 zagueiros, 3 meios de campo e 5 atacantes. Você ligasse uma linha do goleiro aos pontas, você encontrava uma forma de pirâmide. Então, foi a próxima evolução. E, em seguida, por volta de 1925, o Arsenal,
com Chapman, apareceu jogando numa fórmula que durou muitos anos, que foi também a base do 4-2-4, surgiu daí, com o avanço do meia e o recuo do médio, nós passamos a ter o 4-2-4. Avançava o meia, fazia a linha de 4, e recuava um médio para fazer a linha de 4 na defesa, e 2 no meio do campo. Aí a gente teve o 4-2-4. Então, 3 na defesa, o WM, 2 médios, 2 meias e 3 atacantes. E em seguida, a próxima evolução foi exatamente isso aí. Um avanço de um meia e o recuo de um médio. A gente teve o 4-4-2, que o Zagallo teve na Copa de 58, o Brasil se eternizou perante o mundo no 4-2-4, 4-2-4. O Zagallo, com muita sapiência, com muita propriedade, porque ele participou dos 6 jogos. Parreira, nós nunca jogamos no 4-2-4. O mundo rotulou a seleção brasileira no 4-2-4, com a presença dele, pelo estilo dele, e quem dá o estilo são os jogadores em campo, quem determina a maneira de jogar são os jogadores. O Brasil jogou quase num 4-3-3, que foi cristalizado na Copa de 62, quando o Newton Santos já tinha 38 anos, 37, o Zagallo voltava para ajudar o Newton. E voltava mesmo, salvou até um gol dentro do arco. Em seguida, surgiu o 4-4-2 na Inglaterra, na Copa de 66, depois na Alemanha o 3-5-2, o 3-4-3 da Holanda, e vamos falar da origem do 4-4-2. Por que ele surgiu? O Alf Ramsey fez uma excursão, na Inglaterra eles jogavam no 4-2-4 ou no 4-3-3 com 2 pontas. Só que não estava dando certo, a seleção vinha perdendo, e ele queria mudar a maneira de jogar. Ele achava que o 4-2-4 era para equipes que tinham jogadores excepcionais e de grande nível técnico. Não era possível ser adotado na seleção inglesa, porque ele queria muito mais do que individualidades, ele queria um time. Queria um time compacto, unido. Por isso ele mudou. Na Inglaterra, a maioria das equipes adotava o 4-2-4. Com 2 pontas abertas, a equipe inglesa obteve bons resultados nos 6 jogos preparatórios iniciais, jogando nesse sistema. Vieram no Brasil, perderam de 5-1, foram à Argentina, perderam de 1-0, e isso aí determinou uma mudança e o convenceu da necessidade de mudança. E qual foi a mudança? Tirou o Greaves, que era o grande artilheiro, ponta, tirou jogadores e adaptou o que ele queria. Ele queria um time solidário, um time unido, queria muito mais do que individualidade, ele queria uma equipe. Apresentava 4-4-2, já falamos, apresentava problemas demais, servindo apenas para times com extraordinários jogadores, como os brasileiros. A Inglaterra não tinha essa sorte. Ele não se preocupava em escolher os melhores, ele queria construir um time, chegar a um grande jogo de conjunto de alta coesão tática. Queria jogadores que pudessem se integrar, correr para si e pelos companheiros. Queria um time, mesmo se para isso tivesse que sacrificar algum jogador habilidoso. E aconteceu com Greaves, que ele saiu e entrou o Ball. Ele foi um dos primeiros a estudar o adversidade para saber com exatidão como jogava e como vencê-lo. E na Copa de 66, com a vitória da Inglaterra, surgiu um novo conceito. Eu diria até uma revolução no futebol. Uma mudança muito grande no futebol. O futebol que até então se jogava era um futebol cadenciado, futebol de toque, de habilidade, em que prevalecia a qualidade técnica do jogador, e não o ritmo. Tanto era assim que no Brasil nós dividimos a equipe em compartimentos. Os defensores só defendiam, os meios de campo só organizavam e os atacantes só atacavam. E na preparação para a Copa da Inglaterra, o Brasil fez 3 ou 4 jogos na Europa e teve um jogador da seleção que disse para o nosso professor na Escola de Educação Física, professor Ernesto, no vestiário, no intervalo: professor, eu quero jogar e eles não deixam. Jogador de top. Eu quero jogar e eles não deixam. Porque aqui no Brasil a gente dominava a bola, olhava, levantava a cabeça, ninguém pressionava, ninguém marcava. E essa concepção já estava incutida nos jogadores europeus. Tanto é que a Copa da Inglaterra, os 4 finalistas foram 4 equipes europeias. E lá surgiu uma nova concepção que mudou o futebol. Mais velocidade e menos espaço. Ficou mais difícil jogar. Então, as chamadas transições hoje, a velocidade do jogo, com compactação, começou, na verdade, na Copa da Inglaterra em 66.
Jogar e não deixar jogar. Play and do not let play. Maior velocidade e menos espaço. E o objetivo do técnico da seleção brasileira, da inglesa, de grandes equipes, é jogar. Estou aqui para ganhar jogos. Tá, o time que ele montou. Perdão. Ele pegou dois meias, dois jogadores de meio de campo, Peters e Balls, e os adaptou às laterais do campo, como se fossem dois meias, um pela direita e um pela esquerda, dois jogadores versáteis que tinham a função e obrigação de ir à frente, tocar a bola e voltar para marcar. Pegou o Bob Charlton, que jogava de ponta esquerda, botou como segundo homem de meio de campo, com funções defensivas e ofensivas. Pegou o Noble Style e botou para ser o protetor da defesa. O Moore, que jogava no meio de campo, passou a ser zagueiro e fez um time super compactado. Dois jogadores na frente, velozes, bons no jogo aéreo, um com muita movimentação, que era o Hurst, se movimentava bastante, um de presença de área. E assim ele fez um time competitivo e equilibrado, que mudou a história do futebol inglês e mudou a história do futebol mundial, porque a partir daí até hoje todo mundo joga se baseando no 4-4-2, que é uma referência. Alan Ball, Peters, Noble Style, e na verdade, quando eles conceituam a maneira de jogar, eles botam 4-1-3-2, porque quem ficava mais era o Noble, era o Styles, era o chamado The Butcher. Ele não tinha os dentes da frente, ele tirava a dentadura para jogar. E ele dizia, a mim cabe o trabalho sujo, ou seja, fazer foul, marcar, jogar duro. Eu não era um jogador desonesto, eu jogava duro, marcava firme, não deixava jogar. E a mim sempre era dada a incumbência de marcar o melhor jogador adversário. Aconteceu isso no jogo contra Portugal, que ele marcou o Eusébio, que era o grande artilheiro da Copa. Então foi um time em que o técnico acreditou na habilidade dos jogadores, formou o time à sua semelhança e no estilo dos jogadores. Dois homens de lado maravilhosos que corriam incessantemente, com grande qualidade técnica. Então, Bob Charlton, que era um imenso jogador, um canhotinho muito habilidoso, criativo, e todos eles participavam da luta pela posse da bola. Bom, esse sistema não ficou até hoje, 46 anos, e com uma sobrevida de mais 40 anos, por acaso. Primeiro, e sobretudo, porque ele é equilibrado. Ele distribui bem as linhas de jogadores em campo. Ele é equilibrado, não tem buracos. Se aproximam as duas linhas, compacta, adversário não tem espaço. Quando volta aqueles dois da frente, que agora jogam, ao invés de lado a lado, jogam mais verticalizados, um à frente, o outro voltando mais, ou seja, o 4-5-4-1-1 ou 4-5-1, equilibradíssimo, porque ele distribui bem os jogadores nas diversas zonas de campo. Mobilidade. Os jogadores se movimentam com facilidade, os dois homens centrais podem sair para o jogo, os dois homens de lado podem entrar em diagonal, os laterais podem apoiar, os dois homens da frente podem recuar e podem entrar nas costas dos homens de meio de campo, os homens de meio de campo recuam, eles se movimentam muito, dá muita margem e muita facilidade para que a equipe se movimente como um todo, ocupando bem os espaços. A gente pode ver aí, essa é apenas uma pequena movimentação. O Balls e o Peters se movimentavam pelo campo todo, tinham essa liberdade, essa facilidade. Um homem de meio de campo se prendia e o outro saía para o jogo e praticamente só ficavam os zagueiros para marcar. Se ele se manteve até hoje, que nós estamos falando 4-4-2 ortodoxo, com 4 jogadores na defesa, 4 no meio do campo, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Se ele se manteve até hoje, é porque os treinadores tiveram que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi criar variações dentro do sistema. Então, é difícil hoje encontrar no mundo uma equipe que jogue num 4-4-2 ortodoxo. Nós, em 94, jogamos com 4 atrás, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Então, nós temos essa variedade, essa flexibilidade. O time, quando vai ao ataque, os dois homens de lado se adiantam, fica um 4-2-4.
na hora que você vai à frente. Se você adiantar um dos dois volantes, você fica 4-1-5. Se você adiantar um lateral, fica 3-1-6 à frente, com mais 4 atrás, e o goleiro completa o 11. Então, essa movimentação, essa variedade, essa flexibilidade fez com que o sistema se mantivesse ao longo dos anos. Então, olha só o número de variações que ele proporciona. O 4-4-2, o 4-2-4, o 4-1-5, o 4-2-3-1, que nada mais é do que uma variação do 4-4-2. A gente vai ver isso mais tarde. O 4-2-3-1 nada mais é do que uma variação do 4-4-1-1. 4-4-2, o quadrado, o 4-4-2 brasileiro é diferente do europeu. O europeu tem 2 homens de lado que jogam bem abertos. O nosso são 2 meias que jogam por dentro. Por quê? Para criar espaço para a passagem dos laterais. Se eles ficarem em cima da linha, eles barram a subida dos laterais. E a gente sabe que o lateral brasileiro, em nível de seleção, de nível de grande clube, são laterais que são formados para apoiar o tempo todo. Então, os nossos meias jogam por dentro e, às vezes, abrem, mas criando espaço para a passagem dos laterais. O 4-3-1-2, a forma do losango. O Zagallo chegou a usar bastante na seleção antes da Copa de 98. Favorece a troca de passes. Fizeram um teste ligando as linhas dos jogadores e o 4-4-2 foi o que teve o maior número de passes possíveis nessa movimentação, 66 contra 56 do 4-3-3. Facilita a compactação quando você pega um time bem treinado, disciplinado, bem arrumado, com jogadores inteiros e se movimentando bem, é difícil penetrar. Sempre 10 jogadores atrás da linha da bola, fechando todos os espaços, você se movimentando em função da bola, marcando zona, pressionando o homem da bola. É difícil você vencer essas 2 linhas de 8 jogadores, 4 e 4. Está aqui a compactação, pelo meio. Dos lados, olha só como é complicado em função da bola. Aqui uma gentileza do Sacchi, mostrando como jogava a seleção da Itália em 94, também um 4-4-2 típico, bem ortodoxo, assinado por ele, a validade é essa. Copa do Mundo de 94, já falamos aqui, o Brasil jogou no 4-4-2, ficava mais o Mauro, o Dunga saía, 2 homens de lado com liberdade de se movimentar e com 2 atacantes que ficavam só para o ataque, que era Romário e Bebeto. Copa do Mundo de 98, ganha pela França, num 4-3-1-2, um 4-4-2, meio disfarçado, de acordo com os jogadores. Lá o Zidane era um jogador que jogava livre, sem posição fixa, mas vinha compor um 4º homem atrás. E esse time foi campeão do mundo e tomou só 2 gols durante toda a Copa do Mundo. Era uma linha de defesa muito sólida, com Petit, com Deschamps, marcando muito mesmo. O Carambô. E interessante, uma revista que eu assino, a World Soccer, quando ele mostra a história de um treinador, o Alex Ferguson. Ao longo da sua carreira de 28 anos, ele nunca usou nenhum sistema diferente do 4-4-2. Está aí, ao longo da carreira, os clubes que ele dirigiu, o Anderlecht, o Aberdeen, da Escócia, a Escócia, Manchester United, esse tempo todo, sempre 4-4-2. O que muda são os jogadores. O que ele sempre procura dar é novo gás ao time. Muda o jogador, tem um Cristiano Ronaldo, bota na direita, na esquerda, um Nani, jogadores com mais mobilidade, jogadores que se movimentam, que não ficam presos, mas a base sempre é o 4-4-2. Alex Ferguson, ao longo da história, sempre usou, nunca mudou de tática, de sistema. Aqui, os 2 finalistas da Copa de 2006, França e Itália, vale o registro. As 2 equipes jogavam num 4-4-2 típico, não vinham funcionando bem taticamente. As 2 mudaram para melhor e foram à final. O que acontecia? A Itália tinha o... Me ajuda, Jairo? Era o grandão e o... Totti, o grandão, tinha mais outro, tinham 2. A Itália tinha 2 jogadores, tiraram um e botaram
Não, perdão. O da Roma. Totti, o da frente era o... Não, o grandão. Luca Toni. E no final, como o Totti não vinha rendendo bem no meio do campo, era -1, ele não voltava para recompor, não chegava com velocidade, fizeram 2 linhas de 4, tiraram um atacante, botaram o Totti e o Luca Toni. O time cresceu, foi até a final. O mesmo aconteceu com a França. 2 pontas de lança, tiraram um e colocaram o Zidane na frente. O time cresceu, porque o Zidane dá uma movimentação muito grande e ficaram num típico 4-4-1-1. Era Vieira, era Makelele e muitos jogadores e o Zidane solto, livre e encostando na frente, deixando só o Henry na frente. Os 2 times cresceram de produção. Foi a partir da 8ª de final, a 4ª semi e a final jogaram nessa formação e chegaram à final do mundo jogando do mesmo jeito, da mesma maneira, 4-4-1-1. O segundo atacante na Itália era o Totti e na França era o Zidane. Está aqui, ó, 2 linhas de 4, time italiano, compacto. E outra coisa importante, a compactação, jogar em 30, 40 metros. Aqui no Brasil os jogadores vão recuando. É uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento. Daqui a pouco eles estão lá dentro do gol. Não, para ali na intermediária, compacta o time em 30 metros. Olha aqui, a gente pode ver. Ó, então, as 2 equipes compactadas em 40 metros. Alemanha, 4-1-3-2. Não deixa de ser uma variação do 4-4-2. Time da França, 4-4. Aí, por acaso, eles estão lado a lado, mas o Zidane vinha fazer o 5º homem bem à frente. 4-4-1-1. Mais uma vez, a compactação do time francês, é importante isso. As linhas bem próximas, bem adiantadas. O goleiro lá fora na grande área para cobrir a última linha de defesa. Isso é importantíssimo. 4-4-2. É difícil vencer isso aí atrás, mas mete a bola por cima. Eles são muito hábeis, muito inteligentes, muito argutos, e é difícil vencê-los. Me lembro quando o São Paulo ia jogar contra o Milan, não, é fácil, mete uma bola por cima tal, e pega a defesa adiantada, duvido. Com o Baresi, ele tinha uma sensação de cobertura, de noção de espaço, a hora que tinha que dar um passo à frente, a hora que tinha que recuar, é impossível quase pegar um offside contra um time que é liderado por alguém como jogador dessa envergadura do Baresi. Portugal, Benfica, aí agora do nosso Filipão, que armou a seleção portuguesa na Eurocopa no 4-2-3-1, 4-2, os 2 volantes, os 2 homens de lado e o ponta de lança vindo fazer o 3º homem. Por isso, o chamado 4-2-3-1, que nada mais é do que uma simples variação do 4-4-2, uma simples variação do 4-5-1-1, 4-5-4-4-1-1, ou 4-5-1. Está muito claro aí, 4, 2 volantes, os 2 meias, com o homem que voltou, o ponta de lança que recuou e o 1 mais adiantado. Por isso 4-2-3-1, que é uma variação muito usada hoje e que eu gosto, acho que distribui bem os jogadores no campo, fica ali no meio do campo bem coberta, aquela zona intermediária, fica com 3 jogadores ali para roubar a bola, para tocar, para estarem próximos um do outro, e tem sempre uma referência, que isso entrou em voga agora. É uma tendência do futebol mundial depois do Barcelona, 4-6-0. Quando o Zagallo falou isso há 10 anos atrás, foi criticado, 4-6-0, o Zagallo está maluco, é defensivo. Não é nada defensivo, está aí o Barcelona para mostrar que isso é possível. A seleção espanhola, que ganhou de uma maneira brilhante a Eurocopa, ganhou de 4-1 da Itália na final, fez a mesma coisa. O Torres estava mal, o Del Bosque colocou o Fábregas no lugar do Torres, que é mais um meio de campo. É mais uma referência, é mais alguém para tocar a bola, permitindo que os homens de trás se aproximassem. Dá certo lá pelos jogadores que eles têm. Nem sempre é possível. É uma questão que está em aberto até para a seleção brasileira. Vale a pena jogar sem ponta de lança? O Mano esboçou isso aí em 2 jogos, ficou uma conta aberta que a gente vai ter que fechar e definir. O Filipão vai ter que fechar ou definir. Benfica. Linha de 4, e os 2 atacantes. O importante nisso aí é a gente ver que as defesas jogam na intermediária, os meios do campo próximos, compactado, não há espaço.
Não há espaço. Nada de jogar lá atrás, deixar a defesa aqui atrás, o meio do campo lá na frente, o ataque lá na frente. Jogam compactados, jogam em 30 metros no máximo. Fica difícil para o adversário vencer isso aí. O goleiro, olha onde é que está. Pronto, qualquer bola metida por cima, ele é o líbero. Tem que estar atento o tempo todo. Olha lá o outro atacante. Essas fotos foram tiradas pelo meu amigo Vinícius, muito obrigado. Tempo que ele trabalhou em Portugal. Linha de 4, 4, 2. Aprendeu comigo, né, Vinícius? Hein? Bom professor, né? 4-4-2 é captar o momento do jogo, é uma pausa, tem muita variedade, porque ele capta o momento real do jogo. Está lá, mais uma vez, 4-4-2, que é o nosso sistema. E não tem jeito, na vida nós temos que entender o passado para enfrentar o presente e jogar para o futuro. É importante conhecer o passado, e nós conhecemos aqui como foi a evolução do futebol desde o 1-1-8 até chegarmos no 4-4-2 e provavelmente no 4-6-0. Quem sabe, o futuro nos dirá. Copa do Mundo daqui a 2 anos, vai ser aqui no Brasil, vamos ver como as equipes vão se comportar. Com certeza o 4-4-2, com as suas variações, 4-2-3-1, vai ser o esquema mais usado. Mas não se surpreendam se a Espanha ou outras equipes vierem e jogarem no 4-6-0, teoricamente. Bom, obrigado.